quando Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, em que Jesus tem sede e pede para a mulher pegar água e dar para ele beber. E a mulher, conhecendo a regra que os judeus não se comunicam com os samaritanos, essa mulher agora começa a dizer: Senhor, como pode tu, sendo judeus, me pedir água, sabendo que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Né? Diga aleluia. Aí Jesus chegou e disse: se você soubesse quem é que te diz dar-me de beber, você lhe pediria e ele te daria água da vida. Diga aleluia. Foi um diálogo tão especial, esse diálogo, que essa mulher pensava que Jesus era só um judeu, e que era mais um que estava ali. E segundo o costume da época, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por que será que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? E Jesus quebrou o protocolo ali, quebrou esse paradigma, e agora ele comunica com essa mulher, pede a ela água para que ele venha beber. Porque Jesus queria um diálogo com essa mulher, queria explicar sobre a água da vida, queria relatar sobre o Espírito Santo para ela e sobre a graça de Deus, que também, se ela cresce, ela ia receber. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, né? Mas existia na época uma forma, um acerto lá, que não poderia os judeus se comunicar com os samaritanos. Isso era história de muito tempo atrás. Foi um problema muito grave que teve atrás. E se você quer saber sobre esse problema, você vai examinar a palavra de Deus, quando Deus avisou para Israel, para Jerusalém, para o rei Joaquim não se omitir a fazer o que Nabucodonosor estava lhe pedindo. Quando ele fez isso, o profeta profetizara e disse: olha, vocês vão ser exilhados em Babilônia. Vocês vão ser exilados se vocês não obedecer a ordem. Mas aí não, o rei Joaquim não quis obedecer. E aí a profecia se cumpriu. E aí o povo de Jerusalém, o povo de Israel, o povo que serve a Deus, que adorava a Deus, que guardava os princípios de Deus, que guardava a palavra de Deus, que tinha a adoração a Deus, na verdade, era sincero a Deus. Agora, por falta da desobediência, agora esse povo é levado para o cativeiro babilônico, e ali tem uma mistura do povo judeu com o povo daquela época, um povo babilônico. E sabemos que a nação babilônica era pagã, e ali houve uma grande mistura. E essa grande mistura foi que os judeus começaram a se casar com mulheres babilônicas e começaram a misturar a adoração. Um servia a Baal, outro servia a Deus. Um servia a Baal, outro servia a Deus. Uma mistura terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Então os judeus verdadeiros nunca aceitaram isso. E por isso que tinha uma discórdia entre os judeus e os samaritanos, né? Uma discórdia, porque os judeus adoravam a Deus verdadeiramente, guardavam a lei de Deus. Já os samaritanos era pela metade, porque houve aquela mistura. Tanto é que quando eles saíram lá do exílio babilônico, foi decretado por Neemias, por Esdras, né? Pelo profeta Esdras, que aqueles casamentos não estavam sendo aceitos diante de Deus. Tiveram que se separar até com filho e tudo. Filho sempre será filho, mas Deus não estava aceitando aquela união. Porque Deus não combina, Deus não compactua com com um jeitinho. Vamos dar um jeitinho, vamos casar um crente com um ímpio, que de repente pode dar certo. Não, Deus não vai concordar com esse tipo.
Pode até ser que alguém se converta depois, mas isso não é um computador que você aperta uma tecla e isso vai funcionar. Não, se você está na presença de Deus, você deve pedir a Deus, e aí sim, se Ele autorizar, aí sim. Diga aleluia. Então aqueles casamentos, se você ler lá em Esdras 10, você vai ver esse relato, que aqueles casamentos não foram aceitos e era muita gente, era multidão e multidão, e naquele tempo era o tempo do inverno, o tempo da chuva, e nem todos puderam fazer isso rapidamente, teve que demorar um tempo. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Uma coisa que começa errada, para depois acertar, vai ter que demorar um pouquinho até colocar tudo no seu devido lugar. Então aqueles casamentos que foram feitos com essa mistura de judeu com babilônico, adoração a Baal e adoração a Deus ao mesmo tempo, Deus não aceitou. Diga aleluia. Então esse era o problema dos samaritanos não se comunicar com os judeus, porque os samaritanos diziam que servia a Deus, mas tinha uma mistura. E hoje em dia também, se você é espiritual, se você vai conversar com um crente liberal, a tua linguajar é diferente. Você não pode concordar com tudo, nem ele vai concordar com tudo que você pensa, porque você é espiritual e ele ainda está misturado com coisas pagãs. Esta é a verdade bíblica para nós que servimos a Deus no dia de hoje. Não é uma ideia nossa de alguém, é biblicamente falando. Hoje em dia existe até hoje, mas agora Jesus se encontra com essa mulher samaritana e ele abre agora o leque da informação, diz assim: se você soubesse quem é que está te pedindo água, ele te daria água viva. Ela se alegrou e queria beber dessa água. Diga glória a Deus. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunica com os samaritanos. Então, pela lógica, era para Jesus ficar quieto, não dar uma oportunidade daquela mulher conhecer quem era ele. Mas Jesus se revela para quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele está se revelando para você nessa noite, que Ele quer te dar essa água viva nessa noite. Ele quer te dar essa esperança nessa noite. Há uma esperança para você, há uma esperança para a igreja, há uma esperança para os servos e servas do Senhor nessa noite. Jesus disse: se tu me conheces, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Versículo 10. Tu lhe pediria e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde tens a água viva? Eu prefiro pegar essa água viva, que eu não preciso mais vir aqui pegar água. Eu quero resolver logo esse meu problema. É muito difícil vir aqui pegar essa água. É muito dificultoso. Tem que dar umas caminhadas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que levar esse peso todo dia para casa. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água aqui do poço, tornará a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe o que é essa água? É a purificação da sua vida, da sua alma, das tuas vestes espirituais. Jesus estava falando que ela, como samaritano, ela ia agora receber essa água e ia ser purificada. Ela, como samaritana, ela agora ia adorar um Deus de todo o coração, sem mistura, e ela agora ia ser salva através desta água. Diga glória a Deus. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus já sabia e disse: sim, porque já tivesse sim, que o que tu tem agora não é o teu marido. Aleluia. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Está falando toda a minha vida sem me conhecer. Jesus conhece a nossa vida. Jesus conhece o nosso passado, o nosso presente, e Ele decide também, se você crê, o teu futuro. Então a mulher continua dizendo: nossos pais adoraram neste monte,
E vós, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar de adoração, que se deve adorar. Aí disse Jesus, para confortar o coração dessa mulher: crede-me, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorareis o que não sabes. Vós, samaritanos, adorareis o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura assim os tais que o adorem, em espírito e em verdade. Não tem dificuldade para servir a Deus quando estamos em espírito e em verdade. Não tem dificuldade, não tem protocolo que possa impedir, não tem barreira que possa impedir, não tem lei que possa impedir, não tem, aleluia, critério que possa impedir, não tem regra que possa impedir, não tem palavra humana que possa impedir o que Deus quer fazer na vida daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher se alegrou e disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou que falo contigo. Aleluia. Se revelou para ela e agora ela abriu os olhos. Ela ficou estupefada, ela ficou com os olhos arregalados e ela disse: Senhor, tu és o Cristo. Diga glória a Deus. E nisso vieram os seus discípulos. Acabou o diálogo. Vieram os seus discípulos. Aleluia. Diga glória a Deus. E maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher, porque não era costume, mas Jesus quebra protocolo quando ele acha que é o tempo certo. Talvez vocês, muito tempo não está acontecendo uma coisa na tua vida, mas Jesus pode fazer hoje, se você crer, porque para ele não tem impedimento. Que perguntas, ou por que falas com ela? Ninguém falava nada, nenhum discípulo perguntava nada. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Começaram a divulgar que Jesus era o Cristo, que o Cristo estava sobre a terra. E começou a informação correr, e aqui todo mundo ia lá para ver quem era esse homem, quem é Jesus, aonde Jesus está. A curiosidade começa a surgir, aleluia, aonde Deus está, onde a presença dele está, aleluia, o lugar começa a ficar um pouco conhecido, Deus começa aleluia, chamar a atenção do povo, e começaram a ir ter com ele, e começaram a buscar a presença de Jesus, e começaram a ir aonde Jesus estava para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a mensagem de Jesus. Veja aí a importância de você anunciar o que Deus faz na tua vida, o que Deus fala contigo, e acontece o milagre na tua vida. Muitas pessoas querem ouvir você contar o teu testemunho. Quantas pessoas também querem ouvir você falar da vontade dele na tua vida, aquilo que Deus já tem feito na tua vida. Você que foi liberto, você que também recebeu cura, recebeu algo de Deus na tua vida, você precisa divulgar, falar para alguém, para que esse alguém também possa despertar a sua fé e também vir buscar a presença desse mesmo Deus que você está buscando. Então, amados, por isso que Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho, para anunciar que ele iria passar naquele lugar. Era tipo uma preparação. Vocês vão e anunciam que depois eu vou pregar, eu vou para tal lugar, anunciar a palavra, anunciar o reino. Diga glória a Jesus. Então, amados, a missão dos discípulos era só dizer: olha, ele salva, liberta e cura. É ele que faz, é ele que faz, é ele que quando ele opera mesmo. Onde ele passa, algo acontece. Alguém ficava dizendo: como será
Eu quero ver. Quando ele vier, eu quero ver ele pregar. Eu quero ver. E quando via, se convertia dos seus pecados. Se convertia e Deus começava a agir poderosamente. Louvado seja o nome de Jesus. E aí a missão era essa: anunciar o reino de Deus. Somente um testemunho, irmão, já está anunciando o reino de Deus. Às vezes nós somos tão tímidos e não falamos o que Deus está fazendo na nossa vida. E não falamos o que Jesus está falando e fazendo na tua vida. É por isso que muitos não sabem ainda como resolver o seu problema. É por isso que muitos ficam em dúvida como solucionar a sua causa, porque não recebe uma palavra de ânimo, não recebe uma palavra de fé. Quantas pessoas estão esperando você chegar lá e falar uma palavra de fé? O seu problema tem solução. Ah, irmão, eu já tive 5 maridos dessa mulher aqui. Olha o problemão, olha o problema dessa mulher. Já teve 5 maridos. Jesus falou: o que tu tem agora não é o teu marido. E ela sabia que era verdade. Então, amados, não importa qual é o problema, não importa qual é a tua luta, a luta de alguém, fala, testemunha. Jesus pode fazer o impossível. Lucas 1:37. Para Deus não há nada impossível. É só você ouvir o que Jesus tem para fazer na tua vida. É só você crer que Ele pode fazer. E através de um testemunho, a fé começa a acrescentar no coração de alguém. Através de um relato daquilo que Deus fez na tua vida, me comprovou. Olha, eu estava com isso e fui curado. Olha, o meu problema era esse, foi solucionado. Essa pessoa que vai ouvir esse testemunho vai logo querer também receber também na vida dele. Vai querer também alcançar algo de Deus na vida dele, porque eles buscam a solução em tudo quanto é lugar e não conseguem, porque tem problemas que só Deus resolve, tem problema que só Deus faz, né? Tem enfermidade que a medicina não encontrou ainda o remédio, não encontrou vacina, não encontrou diagnóstico, né? O diagnóstico ainda não foi ainda, o médico não encontra, não consegue passar um remédio para certa situação ainda. Mas se você falar de Deus, de Jesus para aquela pessoa, ela vai crer, ela vai ter uma fé edificada, ela vai acrescentar a sua fé, ela vai ter vontade de se aproximar de Deus, ela vai vir até onde Jesus está. E quando ele chega até Jesus, Jesus diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bom pastor dá a vida, quer dizer, ele se desgasta, ele gasta tempo, ele não mede esforço, ele não marca horário, toda hora ele está disposto a fazer, porque ele é o bom pastor. Ele está disposto a te receber a cada momento, a cada dia, ele está disposto a ouvir da tua voz uma decisão para ele. Ele quer fazer, mas depende da tua decisão. Amém? Fica de pé nessa noite. Que Deus abençoe através desta palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos fazer uma oração pela sua vida nessa noite. E se a vontade de Deus assim o permitir, a sua resposta vai chegar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Ofertório. Vamos orar pelo ofertório antes, então. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso Pai, toma todos nas tuas mãos nessa noite, neste momento. Edifica, Senhor, as vidas através da fé da tua palavra. Venha estar, Senhor, prosperando nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica, multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija.